Harry Potter e a Ordem da Fênix. É o 5º livro da série. Dessa vez esperamos 3 anos para ser lançado. Foi lançado em 2003. Vamos à análise? Vamos mergulhar direto nessa análise e dissecar a anatomia daquele levante estudantil mágico icônico, a Armada de Dumbledore. É simplesmente fascinante pensar em como um grupo de alunos adolescentes conseguiu montar uma resistência tão bem estruturada, bem debaixo do nariz de uma administração super tirânica. Isso não é só mais uma historinha sobre magia, não. É um verdadeiro estudo de caso sobre organização clandestina, lealdade e, acima de tudo, sobrevivência. Tem uma fala do Harry que resume perfeitamente tudo isso e captura aquele espírito revolucionário logo de cara, ditando o tom exato para a gente entender o que moveu essa organização secreta. Porque quando a gente para analisar o que leva jovens a virarem soldados em uma guerra iminente, fica claro que o combustível inicial foi pura inspiração e a percepção do próprio potencial. É o momento exato onde o medo se transforma em pura ação. E o nosso roteiro para essa análise é o seguinte: vamos passar pela ameaça e a opressão, a formação da armada, o treinamento secreto e a traição, pular para as batalhas e o legado e fechar com uma comparação bem crítica entre os livros e as telas de cinema. Começando então pelo primeiro ponto, a ameaça e a opressão, focando especificamente na negação do ministério. O grande catalisador de toda essa rebelião foi, sem dúvida, a recusa teimosa do Ministério da Magia em aceitar o retorno de Lord Voldemort, preferindo sustentar que a morte de Cedric Diggory foi só um trágico acidente. E isso criou um contraste bizarro e brutal nas salas de aula de Hogwarts. De um lado, a gente tem a magia prática de defesa que a galera precisava urgentemente para sobreviver. Do outro, aquele currículo totalmente esterilizado e puramente teórico, aprovado pelo Ministério e aplicado por Dolores Umbridge. O ministro estava apavorado, jurando que o Dumbledore ia montar um exército, então a Umbridge foi enviada para pacificar os alunos, não para ensinar nada útil. O resultado? Os estudantes ficaram completamente vulneráveis ao perigo real que crescia lá fora. E olha, foram exatamente essas táticas opressivas que forçaram os estudantes a tomarem as rédeas da situação. A coisa chegou ao nível de abuso físico completamente absurdo. Nas detenções da Umbridge, a punição era escrever com uma pena mágica usando o próprio sangue da pessoa como tinta, rasgando a pele das costas da mão repetidas vezes. Juntando essa crueldade com aquele infame decreto educacional número 24, que literalmente baniu qualquer tipo de organização estudantil não aprovada, o Ministério acendeu o próprio pavio. Foi o estopim perfeito para a rebelião. Passando agora para a nossa segunda etapa, a formação da armada e os detalhes dessa organização clandestina. O que é genial aqui é que toda a iniciativa de resistência partiu da Hermione Granger, que usou uma tática super inteligente e gradual para montar o grupo com segurança. O primeiro passo foi marcar um encontro em um lugar bem afastado e suspeito durante um final de semana em Hogsmeade, o pub Cabeça de Javali. Lá, mais de 20 alunos toparam a ideia e assinaram um documento de compromisso que, adivinha só, estava magicamente protegido sem que eles soubessem. E o passo final foi encontrar a base de operações perfeita dentro do próprio castelo, a Sala Precisa, um espaço mágico que só aparece e se adapta ao que a pessoa mais necessita naquele momento. A gente precisa aplaudir o uso brilhante que Hermione fez do feitiço de Proteu nas moedas de comunicação. Pensa bem, em uma escola lotada de espiões da Brigada Inquisitorial, ficar cochichando data de reunião pelo corredor era pedir para dar tudo errado. Em vez disso, cada membro recebeu um falso galeão. Quando a data da reunião mudava na moeda principal da Hermione, todas as outras esquentavam e os números nas bordas se ajustavam sozinhos. O mais irônico de tudo isso é que essa técnica de criptografia avançada foi diretamente inspirada no modo como os próprios Comensais da Morte se comunicavam através da marca negra. Genial, né? Analisando a dinâmica interna do grupo, a gente percebe uma mistura bem interessante. Metade do pessoal era da Grifinória, com 25% da Corvinal e outros 25% da Lufa-Lufa. Mas notem a ausência gritante da Sonserina nessa divisão. A polarização ideológica da escola já estava cravada na pedra ali. E o nome que eles escolheram, Armada de Dumbledore, foi uma provocação direta e maravilhosa aos delírios do Ministério da Magia. Eles pegaram toda aquela paranoia oficial do governo e transformaram em uma força defensiva real e tangível. O que nos leva à nossa terceira parte, o treinamento secreto. E, claro, a inevitável traição, tendo a Sala Precisa como palco principal. Para garantir que ninguém abrisse o bico sobre o que estava acontecendo, a barra foi lá no alto. Lembra daquele pergaminho assinado no pub? A Hermione colocou uma azaração implacável nele. Se qualquer membro ousasse trair a armada, a palavra dedo duro ia brotar instantaneamente no rosto da pessoa na forma de furúnculos gigantes e horríveis.
uma marca literalmente permanente pela quebra de confiança. Era o tipo de garantia extrema que a situação perigosa exigia. E é aqui que a gente esbarra em uma diferença gigantesca entre as páginas originais e a adaptação cinematográfica quando o assunto é o clímax dessa traição. No livro, a Marieta Edgecombe, morrendo de medo de a mãe perder o emprego no ministério, entrega o grupo por vontade própria para Umbridge e acaba sofrendo aquelas consequências faciais pesadíssimas. Já nos cinemas, eles deram uma bela suavizada nisso para não comprometer a imagem de personagens importantes. Eles jogaram a culpa na Cho Chan, mas com a desculpa de que ela só falou porque foi torturada com o Veritaserum, a poção da verdade. Uma mudança enorme de tom, para dizer o mínimo. Entrando agora na quarta etapa da nossa análise: batalhas e legado. É a hora de ver a Armada em ação. Porque o que começou como um grupinho de estudos clandestino evoluiu numa velocidade assustadora. Com o passar dos anos, os conflitos forçaram esses alunos a lutar lado a lado com a Ordem da Fênix. O conhecimento teórico deu lugar à necessidade brutal de sobreviver. Tudo começou em 96, com a missão de resgate lá no Departamento de Mistérios. Um ano depois, eles foram peças fundamentais defendendo o castelo na invasão que culminou na Batalha da Torre de Astronomia. E, obviamente, o ápice dessa resistência aconteceu em 98, sob a liderança do Neville Longbottom, quando as Forças Unidas transformaram Hogwarts no campo de batalha definitivo da guerra. E o mais incrível de tudo é que o impacto desse grupo foi muito além da guerra em si. O legado sobreviveu, culminando num reencontro em 2014, durante a Copa Mundial de Quadribol. Muitos desses membros pegaram toda aquela bagagem traumática e viraram auroras, caçando bruxos das trevas profissionalmente. A curiosidade do público bruxo em cima deles permaneceu tão gigante que até a jornalista sensacionalista Rita Skeeter lançou uma biografia fofoqueira chamada A Armada de Dumbledore, o lado negro do Dumble, tentando de todo jeito arranjar alguma polêmica e manchar a imagem do grupo. E para fechar nossa análise, vamos para a última sessão: livro versus filme, fazendo aquela comparação crítica necessária. Quem acompanha de perto dos detalhes percebe de cara algumas mexidas bem grandes no cânone, começando justamente por quem descobre o esconderijo da Armada. No livro, o elfo doméstico Dobby tem um papel super essencial e é ele quem dá a dica e apresenta a sala precisa para o Harry. Já na tela do cinema, para tentar simplificar as coisas e o tamanho do elenco, quem ganha esse momento de descoberta arquitetônica totalmente acidental é o Neville Longbottom. E falando em simplificar a história, muitos arcos de desenvolvimento de personagens acabaram sacrificados pelo tempo de filme. A jornada inteira do Rony lidando com a própria insegurança e lutando para se provar como goleiro do time de quadribol da Grifinória é simplesmente vital para a independência e amadurecimento dele no livro. Mas no filme, esse enredo secundário inteiro foi cortado sem dó e a gente perdeu uma fatia gigante do crescimento pessoal dele. O fato é que o material de origem traz uma profundidade bem mais densa e frequentemente bem mais sombria para os acontecimentos. Tem detalhes muito pesados que não foram parar nas telas, tipo a regra clara de que trouxas são fisicamente cegos aos dementadores, o que muda bastante a perspectiva do ataque inicial. Pior ainda, é a descoberta de que foi a própria Dolores Umbridge quem enviou os dementadores numa tentativa extraoficial de homicídio. Tem também toda a manipulação complexa do elfo monstro, que traiu os Sirius e abriu caminho para uma tragédia enorme, adicionando camadas de pura corrupção e política. E nas aulas, a gente acompanha passo a passo o Neville saindo de um aluno medroso para um duelista excelente e confiante. A história no papel é incrivelmente mais rica nesse sentido. Então, pra gente amarrar tudo, deixa essa provocação no ar. Qual mídia realmente fez justiça ao verdadeiro legado da Armada de Dumbledore? Aquela precisão minuciosa, detalhada e sombria do livro, ou o impacto direto, focado e cheio de adrenalina do filme? É um debate fantástico sobre como as escolhas de adaptação moldam nossa visão sobre o ativismo e o heroísmo na ficção. Fica a reflexão sobre como as histórias que amamos são contadas. Valeu por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima!